Olá, mais uma vez aqui, vamos dar continuidade a uma apresentação do Seminário de Matemática. Meu nome é Mário, eu estou sob a docência do professor Alexandre Lopo. Hoje vou falar um pouco sobre o método da demonstração indireta. Bom, um dos métodos aqui é a demonstração por absurdo, né? Ela também tem uma derivação do latim, o reduction ad absurdum, consiste em assumir a negação da conclusão e tenta-se deduzir uma contradição. Mais à frente a gente vai observar um exemplo que vai deixar claro o que é que essa regra quer dizer. Onde é que ele pode ser utilizado, né? Muitas vezes ela é utilizada para chegar a uma conclusão derivada de uma crença que todos, ou pelo menos aqueles que argumentam contrariamente, aceitarão como falsa ou absurdo. Embora a contradição seja formal, uma definição absurda, um argumento reduction a absurdo, um simplório, pode ser rejeitado simplesmente aceitando-se propositalmente a conclusão absurda, pois ela por si própria deixará transparecer o seu teor paradoxal. Então, como exemplo de demonstração, né, deste método, eu trouxe aqui as mesmas premissas que já tínhamos visto anteriormente, né, no modus ponens e tollens, só que dessa vez a gente vai chegar à conclusão de que ela é verdadeira ou falsa, utilizando o método da contradição, do absurdo. O que é que a gente vai fazer nesse método? Ao invés de considerar a conclusão como verdadeira, iremos levar em consideração ela sendo como falsa. Então, na análise aqui, a conclusão Q será como falsa. Quem é Q? Na primeira premissa, na P1, a lâmpada se apaga. Então, se a lâmpada se apaga é falso, para que essa premissa P1 seja verdadeira, numa condicional, a necessidade de P também ser falso, para que esse valor aqui seja verdadeiro. Se P é falso, na premissa P2, ele também será falso. Então, encontramos aqui uma contradição. Nesse caso, a premissa, todas as premissas levando a essa contradição, né, sendo um valor falso, concluímos que a conclusão ela é verdadeira. E aqui estão as referências utilizadas, né, para a elaboração dessa apresentação, onde eu consigo ver outros exemplos, bem como também maiores explicações sobre o assunto. Hoje vamos falar sobre o método indireto. O conceito de método indireto consiste em tomar um argumento do tipo P1, P2, P3, Pn, né, implicando em Q, e negar a conclusão, isto é, supor que V, a negação de Q, da conclusão, é verdadeira, e deduzir uma contradição qualquer, ou seja, a negação de alguma premissa. A equivalência entre a contradição e sua contrapositiva, né? Você bota aqui P, a condicional de P e Q, é a condicional de não Q e não P. E assim, você verifica que as premissas, quando você nega a conclusão, você tem que negar alguma premissa, alguma das premissas. Aqui um exemplo para vocês verificar a validação desse argumento, através desse método indireto. Eu identifiquei uma premissa que Carlos vai estudar. A segunda premissa, Carlos vai à festa. E a terceira, Ana vai à festa. Na conjunção aqui, na disjunção, você vê que Carlos vai estudar ou vai à festa. Já na segunda premissa, você vê se Carlos vai estudar, na condicional, então Ana também vai à festa. Aí Ana não foi à festa, a terceira premissa. E a conclusão foi, portanto, Carlos foi estudar. Eu vou negar a conclusão. Eu vou negar que Carlos não foi estudar. Aqui, Carlos não foi estudar. Com essa negação, eu tenho que verificar as premissas, qual a premissa que contradiz, que tem que ter uma contradição em uma premissa, para validar isso aí, esse argumento. P1, Carlos vai estudar ou vai à festa. Como eu disse que Carlos não foi estudar, ele foi à festa. A P2 diz que se Carlos vai à festa, então Ana também vai à festa. Como Carlos não foi estudar, a minha negação é que ele não foi estudar, então ele foi à festa. E Ana também vai à festa. Mas já na terceira premissa, vocês verificam que Ana foi à festa. Ana não foi à festa. Isso é uma verdade, porque
Se Carlos vai à festa, Ana também foi à festa. Então, isso aqui é uma contradição. E isso valida esse argumento, por quê? Porque nesse tipo de método, uma premissa, quando você nega a conclusão, qualquer premissa, algumas premissas tem que dar inválido, tem que contradizer. Uma vez que contradiz, aí o argumento é válido. Aqui é a tabela verdade, e eu peguei uma aplicação prática para vocês verem aqui. No termo matemático, um conjunto. Eu mostrei aqui que o conjunto A está contido no conjunto B. E o conjunto C está contido no conjunto D. E também eu digo que B, interseção de D, é vazio. As premissas ficaram. P1 é que é A, está contido em B. Vocês estão vendo aqui o conjunto azul, contido dentro do conjunto vermelho. O C está contido em D, aqui o preto dentro do conjunto branco. E eu digo que A, B, interseção de D, é um conjunto vazio. Concluo, então, logo concluo que a conclusão é que A, interseção de C, é um conjunto vazio, não existe. Né? Não tem elementos. Se eu contradigo isso, se eu contradizer isso, que A, interseção de C, não é um conjunto vazio, eu estou dizendo que existe um elemento que pertence a A e pertence a C. Mas aí eu entro em contradição com o P3, que B, interseção de D, é vazio. Entendeu? Se o conjunto A está dentro de B, e o conjunto D, interseção de B e D, e o conjunto C está dentro de D, se eu digo que B, interseção de D, é vazio, como é que A, interseção de C, pode conter um elemento? Entenderam? Então, isso aí valida esse argumento. Por enquanto, é só, pessoal. Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui ao seminário de matemática, agora estamos com o método de demonstração indireta. Vamos lá? Conhecido também como método de redução ao absurdo, né? Então, sabemos que em matemática, quando necessitamos firmar a validade de um determinado argumento, devemos recorrer a algum método que nos possibilite tal efeito. Dentre as diferentes formas de comprovação, o método de redução ao absurdo, também conhecido como método de demonstração indireta ou negação, configura-se como uma das ferramentas mais poderosas da matemática quando se trata de demonstração. Então, o que a gente quer com a demonstração? A gente quer, tanto na filosofia, quanto na matemática, ou quanto numa área científica, através da demonstração, a gente consegue comprovar uma validade de um argumento, ou a negação dele, ou dizer se ele é falso, ou se é um argumento verdadeiro, ou se é um argumento falso. Então, através de métodos de demonstração, a gente consegue. E aí a gente tem diversos métodos, e hoje a gente vai falar sobre o método de redução ao absurdo, ou o método de demonstração indireta, método DI. Bom, eu trouxe um exemplo bem simples para a gente conseguir exemplificar isso de uma forma mais prática, mais didática. E aqui eu trouxe umas premissas, né? Eu trouxe duas premissas e uma conclusão. Aqui agora a gente está na linguagem corrente, vamos fazer a leitura dela. Na primeira premissa a gente tem o seguinte: todos os homens são mortais. Na segunda premissa, sou homem. E aí a gente conclui com logo, sou mortal. É uma premissa simples. A gente aqui parte de uma linguagem corrente, né? A gente tem aqui os termos da linguagem corrente, e aqui em cima de cada um que está em colorido, a gente tem aqui alguns termos da nossa lógica, que a gente vai desenvolver em seguida. Bom, aqui a gente tem agora o desenvolvimento da estrutura lógica. Então, a gente vai passar as coisas da linguagem corrente para a estrutura lógica agora. Na primeira premissa, a gente tem, né, o condicional se. Então, se P, então Q. Na segunda condicional, sou homem, condicional P. E na conclusão, o condicional Q, sou mortal. A leitura dela na expressão é a seguinte: se P, então Q, e
Perdão, se P, então Q, a gente acarreta Q, que é essa expressão aqui à direita. Se P, então Q, e P acarreta Q. Bom, como funciona o método da dedução indutiva? Bom, o método da dedução indutiva, a gente precisa fazer a negação da conclusão e provar a validade desse argumento através de uma possível contradição. Então, o que a gente vai analisar aqui é o seguinte, como eu fiz aqui a expressão para a gente analisar. O valor de Q a gente vai dizer que ele é falso, e aí a gente tem aqui a expressão que demonstra isso. Dentro da nossa estrutura, a gente tem o seguinte, a conclusão negada, né, que é Q, ela finaliza em Q, então a gente vai negar a conclusão. Negando a conclusão, a gente precisa automaticamente, como Q está condicionado a P, para essa operação aqui ser verdadeira, P também precisa ser falso. Então a gente faz a negação de P, e aí temos a primeira operação aqui verdadeira. Como já condicionamos aqui o valor de P como falso, na premissa 2 ele aparece novamente, a gente torna a fazer a negação dele. Fazendo a negação dele, tínhamos feito a negação da conclusão, temos aqui expressa uma contradição. Então, tendo expressa a contradição, a gente valida o argumento de que todo homem é mortal, sou homem, logo sou mortal. A gente valida o argumento através do método de demonstração indireta, resultando em uma contradição. Bom, foi isso por hoje. Obrigado.